Olá pessoal, muita luz, muita paz a todos, namastê. Bom, hoje nós estamos aqui para falar sobre curas espirituais com auxílio, dos extraterrestres. Como é que funciona isso? Tá? Bom, por que os extraterrestres teriam uma capacidade, operacional muito, mas muito mais avançada, do que a gente possa imaginar? No plano astral existem hierarquias operacionais. Hierarquias operacionais. Por exemplo, nós sabemos que todos nós, de uma certa forma ou outra, nós somos auxiliados pelo plano espiritual, somos ajudados, quando não está dentro da lei do karma e tudo mais, ok? Os espíritos nos ajudam, nos auxiliam. Só que os espíritos têm um porém, né? Eles têm que pedir autorizações, têm que fazer uma série de coisas lá no astral antes de promover uma cura, um trabalho de cura aqui dirigido às pessoas. E a pergunta seria, será que os espíritos, teriam acesso a toda a tecnologia extraterrestre? E ao conhecimento extraterrestre avançado também? Bom, eu sei que não. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu, no mundo espiritual, quando eu saio à noite em projeções, eu já fui muito ajudar equipes espirituais trabalhando, equipes médicas trabalhando, Embora a minha profissão aqui não seja médico e tal, Mas eu sempre fui ajudando muito lá quando era necessário, A gente era convidado, a gente ia junto. Existe uma tecnologia. Mas quando você defronta com a tecnologia dos ETs, bom, em primeiro lugar, quem projetou e construiu esse corpo que nós estamos utilizando agora? Então, este corpo humano, esse corpo biológico, foi projetado, pela Federação. Foi projetado por inteligências muito avançadas para ser implantado aqui na Terra e para que espíritos possam acessar esse corpo e viver uma experiência na superfície. A maioria de nós não sabe como é que esse corpo funciona. Nós somos usuários de um corpo, mas ninguém sabe como é que ele funciona. Da mesma forma, vocês quando pegam um celular na mão, vocês só usam ele, mas não sabem como é que ele funciona. Do que ele quebrar, ninguém conserta. Nada funciona. Então, nós temos que partir de um princípio. Hoje nós vamos falar como que os extraterrestres curam. Tá? A tecnologia envolvida nessa situação. Muito bem. Eu vou contar só uma história para vocês, só uma pequena história envolvendo o Zé Arigó, incorporado do Dr. Fritz naquela equipe. Uma das situações que aconteceu lá, relatada num livro da Dona Leida, que era a secretária do Zé Arigó, que trabalhava ao lado dele nas cirurgias. É a única pessoa viva até hoje daquela época. Que acompanhava diretamente os trabalhos do Zé Arigó. Para nós entendermos a capacidade operacional que está aí envolvendo o conhecimento das forças espirituais juntamente com os ETs. Nós vamos sempre pensar numa coisa assim, Os ETs operando junto com os humanos. Ou, em certos casos, os ETs operam sozinhos, sem a ajuda dos humanos, dos espíritos humanos. Eu vejo muitos Greys, por exemplo, trabalhando conosco aqui. Eles vêm com a tecnologia deles, mexem nas pessoas, trabalham. Quando nós fazemos um círculo de luz aqui em Limeira, aquele círculo de cura, câmara de cura, nós temos uma raça muito avançada, 2,5 metros de altura, que trabalha com uma máquina muito sofisticada. Os Greys fazendo uma parte da cura também. Então todo mundo trabalha conjunto. E os espíritos ajudando a organizar tudo que está acontecendo ali. O plano espiritual prepara o terreno para que os ETs venham e façam essas operações mais sofisticadas, mais difíceis. Bom, vou contar essa história do Zé Arigó para vocês entenderem com quem a gente está conversando. Estamos conversando com seres que são deuses para nós. Deuses, fazem verdadeiros milagres.
Depois eu vou contar como é que funciona essa tecnologia deles. O Zé Ligó estava atendendo, um dia incorporado o Dr. Fritz, vem um senhor, né, na fila, que veio do Recife, né, incorporado com o Dr. Fritz ali, o cara atende, né, o problema que ele tinha, tal, e depois ele pergunta, cadê a sua esposa? A sua esposa não veio com você, não? Fala, sim, minha esposa veio, minha esposa está lá em cima me esperando, né? Ela veio comigo, só me acompanhando. Não, chama ela aqui, fala para ela vir aqui. Isso é o Dr. Fritz, a esposa dele chega na frente, ele fala assim, a senhora tem fé em Jesus? Falava assim, né? Bem nesse aspecto aqui, né? Não, claro que eu tenho. Tenho muita fé em Jesus, né? Por isso nós estamos aqui, né? Para ajudar meu marido, tal, que está com esse problema. Mas é você que vai ganhar um presente de Jesus hoje, né? Jesus vai te dar um presente hoje. Você vai ser mãe. Ela ficou meio assim, né? Falou, olha, doutor, acho que deve ter algum engano, né? Porque eu não posso ser mãe. Há mais ou menos um ano atrás eu tive um câncer de útero, né? E todo o meu útero foi extirpado. Eu não tenho mais útero. Olha só a situação, ela não tinha útero. Como é que você vai dar luz sem ter o útero, né? Aí o doutor Zé Rigó, né, o doutor Fritz, fala assim, mas minha senhora, a senhora acha que isto é problema para Jesus? Deita aqui na maca, faz favor. Ela deitou na maca, eles fazem aquele procedimento, tira a roupa, tal, arruma lá, né? Olha, tinha uma mesa ao lado, assim. Do nada começou a materializar um útero. Um útero. Agora veja bem, a nossa medicina, se for fazer qualquer transplante, tem todo o problema de rejeição, tem toda uma química que tem que dar, é uma complicação dos diabos. Uma cirurgia de transplante demora no hospital coisa de 12, 13 horas. Tem que ligar todos os vasos sanguíneos, é uma complicação dos diabos. Né? Você está entendendo? Dependendo de onde que você vai fazer o transplante. Bom, aquele útero se materializou. Ele pega, abre a barriga da mulher um tanto assim, afasta, sem sair sangue, sem nada. Tem acesso à área do útero, ele pega aquele útero que está ali, coloca dentro da barriga da mulher. Você imagina quantas ligações tem que ser feita para aquele útero funcionar? Quantas ligações de vasos sanguíneos? Quantas ligações nervosas? E ele faz isso num prazo assim, curtíssimo de tempo. E depois ele fecha o corte de uma maneira como se não tivesse sido feito nenhum corte. Some o corte que ele fez. Ele passa o dedo assim, desaparece todo aquele corte que ele abriu na frente de todo mundo. Fechado isso, a mulher se levanta, sem nenhum trauma, por exemplo, um transplante de útero, implantou o útero da mulher, levanta, todo mundo, e ele fala assim para ela, daqui um ano, você volta aqui que eu quero ver essa criança. E passou-se um ano, aquela mulher veio com uma criança no colo, mostrar para o Dr. Fritz. Eu pergunto, existe medicina nessa terra que faz isso? Não existe. Né? Poderia ser feito diferente. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a tecnologia desses caras. Como é que eles podem fazer a coisa em si. Um belo dia, o Dr. Fritz, né, examinou uma pessoa que veio com o laudo praticamente pronto, ele tinha um tumor no cérebro. Um tumor inoperável. Certo? Não tinha como operar. Se operasse, ia meter o cérebro, o cara ia morrer, um monte de coisa, porque tem lugar que não dá para você mexer no cérebro, cara. E aquele tumor tomou conta numa área do cérebro. O cara estava condenado à morte. O Dr. Fritz olhou e falou, vem aqui, vamos tirar esse negócio daí. Olha a técnica, para vocês verem
que aconteceu? Ele botou a mão na cabeça do cara e começou assim, ó. E aí, quando ele vomitou todo o tumor do cara no chão. Teve a meleca que não aconteceu. Como é que é isso? Que os ETs fazem isso, os espíritos fazem isso para chocar. Pra chocar mesmo, entendeu? Que podia simplesmente desaparecer o tumor, não acontecer nada, né? Ninguém se apone... Mas isso aí, quando acontece, o povo fica, todos os médicos, repórteres, fica louco quando vê um negócio desse. E pode examinar o cara e dizer que não tem mais tumor, não tem mais nada. Então tinha umas coisas muito loucas assim que acontecia. Bom, eu vou explicar para vocês que eu, como físico, como cientista, eu já vi todas essas máquinas deles, toda essa tecnologia deles, como eles fazem, como eles operam, como eles trabalham. Eu posso explicar isso para vocês, porque nós estamos aqui hoje. Né? Para mim isso não é surpresa nenhuma. Eles fazem muito mais se eles quiserem. Tá? Muito mais. Eu vou dar um exemplo para vocês, muito interessante. Alguém de vocês já assistiu Jornada nas Estrelas do Capitão Kirk? Então, Jornada nas Estrelas funciona da seguinte maneira. Principalmente a coisa chamada o teleporte da Enterprise. O teleporte da Enterprise é o tchan da história. Eu vou explicar para vocês. Uma raça muito avançada, inclusive na própria... Quando o Gene Roddenberry escreve Jornada nas Estrelas, vocês têm que entender o seguinte. O Gene Roddenberry, o escritor, ele fazia parte de um grupo espírita, né? Na década de 60, na de 50 e 60, que tinha um grupo dos Estados Unidos que era chamado Grupo dos Nove. Era um paranormal médium que recebia 9 entidades extraterrestres. Toda essa ideia dele da federação, da diretriz número 1, do teleporte, um monte de coisa, ele ouviu na sessão espírita. Ele colocou tudo isso no seriado Jornada quando ele escreveu. Então, não é uma invenção dele, é uma coisa que ele ouviu. Que os ETs operam desse jeito. Tá? Então, duas coisas interessantes, né? Quando os humanos, na série, né? Quando os humanos, nós entramos em contato com a primeira raça, que eram os vulcanos, que é a raça do Spock, os vulcanos estavam muito adiantados, científicos, tá? E aí os vulcanos deram 2 presentes para o ser humano. Deu a tecnologia, né? Do teleporte. E com a mesma tecnologia do teleporte, veio a tecnologia sintetizador de matéria. Né? Esse sintetizador de matéria, as duas coisas trabalham da seguinte maneira. Desta relação aqui, ó, E igual a mc ao quadrado. Onde toda a matéria, todos os átomos, tudo que existe, todo o arranjo de átomos que existe aqui, não passa de uma conformidade de energia pura. Então, a energia, ela pode se transformar em qualquer tipo de matéria, né? E vice-versa, a matéria pode virar energia. Então, essa é a base científica da história, baseada na lei do Einstein, tá? Então, o que eles pensaram no teleporte, no transporte, né? Vocês têm que entender que eles teriam um computador altamente sofisticado, que quando o indivíduo está lá, ele entra embaixo da máquina, essa máquina, ela joga um raio que faz com que todas as moléculas que existem aqui, toda a matéria, não precisa ser humana. Qualquer objeto, pode ser transporta carga, isso aqui transporta qualquer coisa. Né? Transforma em energia, e energia pode ser luz, transformada em luz, onda eletromagnética. E aí você simplesmente transporta, e num lugar lá na frente, né, você reintegra isso, você reintegra aquela pessoa de novo. Certo?
com as moléculas cada vez exatamente no seu devido lugar, no seu devido ponto. Tá? Então, a Enterprise, se você ler lá, se você assiste os capítulos da Enterprise, ela não transporta, veja bem, eles têm 1.200 tripulantes na Enterprise, é uma nave gigante, muito grande, 1.200 tripulantes. Aí você vai perguntar, vocês já viram um monte de filminho aí, né? Um monte de filminho de ficção científica, de viagem estelar, os caras têm que cultivar alimento. Tem que ter aquela hidroponia, puta área só para fazer o alimento, ficar cultivando lá, né? Você já pensou transportar comida para 1.200 pessoas? Depois, quem é que vai cozinhar para 1.200 pessoas? Quem é que vai lavar roupa de 1.200 pessoas? E a bosta de 1.200 pessoas? A quantidade de água que 1.200 pessoas não vai gastar. Então, você não tem a logística, a nave teria que ser só para transportar a operação dessas 1.200 pessoas. Então, como é que as raças avançadas resolveram esse problema? Resolveram com o sintetizador de matéria. Então, você hoje não chega lá no shopping, na máquina de Coca-Cola, na máquina não sei do que, coloca uma moeda, não sai uma Coca-Cola para você? Imagine uma máquina futurista daqui 1 milhão de anos no futuro. Uma máquina que você aperte um botão, ou você fala com ela, ela vai falar com você, é uma inteligência artificial. Ela materializa e sintetiza o que você quiser. O que você precisar, que está no banco de dados do computador lá, porque ela vai pegar energia pura e vai sintetizar. Prato de comida, vinho, sapato, roupa, brinco, joias, tudo, diamante, tudo que você quiser. Tudo que você quer, ouro, objeto de ouro, todas essas coisas não tem mais valor, porque a máquina fala o que você quiser. Tá? Ela pega uma lista de coisas que está lá, né? Vinho francês, da época tal, safra não sei o que, já está tudo lá programado. Quer uma xicrinha de café, pediu da sintetiza, você toma. É. Então a Enterprise faz isso. A Enterprise, todo mundo tem no seu quarto, como se fosse um micro-ondas. É uma maquininha que está lá. Sintetiza o que você precisar, o que você quiser. Num dos capítulos, o Kirk rasgou toda a roupa, né, na ação do filme. Aí ele chega no quarto, tira a roupa dele e pede pro sintetizador, um uniforme 00 tal, modelo tal. Aí eu vestia. Ninguém passa roupa, ninguém costura. Tudo é sintetizado, tudo. Bom, agora vamos para a medicina, né? Como é que funciona o teleporte? Aí que tá. Aí que eu vou explicar para vocês como é que vocês curam qualquer coisa. Baseado nisso que eu vou falar para vocês aqui agora. É uma base que eu estou dando para vocês. Claro que a tecnologia deles é muito mais sofisticada, mas é uma base para vocês entenderem o que está acontecendo. Toda vez que ele desintegra esse cara aqui e transforma em energia, tá? Ele tem que ter esse backup no computador. Ele tem que ter essa informação de onde as moléculas estão, que tipo de molécula, que lugar, tem que estar guardada num lugar. Porque a hora que ele reintegrar de novo lá, ele tem que reintegrar certinho, tudo no lugar certo, para não dar erro. Tá ok? Então presta atenção. E na hora que ele trazer de volta é a mesma coisa. Bom, então eu vou dar um exemplo agora. Inclusive, eu tinha contato com o pessoal nos Estados Unidos, que eram os escritores, da equipe de escritor que escrevia, né, história para jornadas estrelas. Aí eu mandei para ele, falei, pô, vocês podiam resolver esse problema da medicina, não, né? Não tem mais doença na Enterprise que você teleporta aí. Não existe doença, não existe gente ferida, não existe gente morta. Não vai existir nada, é fácil resolver esse problema. Tá? Então você quer ver? Vou dar um exemplo. Capitão Kirk vai descer num planeta com a sua equipe. Então vai lá. Na hora que ele sair da Enterprise, o computador backup guarda toda essa informação para poder reintegrar ele lá embaixo de novo. Okay? Bom, reintegrou, está lá no planeta. Ele tropeça, cai, rola a montanha, quebra a perna, quebra braço, fratura exposta, sangra para todo quanto é lado, quase morto. O que a gente faz? Capitão, para a Enterprise.
quando ele é trazido de volta, você não vai reintegrar ele aqui, todo quebrado, todo arrebentado, todo fodido. Você vai jogar esse backup fora e pegar o backup anterior. Backup de quando ele saiu. E você reintegra ele aqui sem nenhum ferimento, sem nenhum problema, sem nenhum... Ele recobra novinho, sem nenhum ferimento, sem nada. Olha que perfeição de cura de um acidente. Agora, vamos supor, esses backups podem ser guardados no computador por anos a fio. Né? Eu posso guardar por anos a fio o backup. Que é um backup biológico, físico, tal. Né? Olha que interessante. Vejam só, meninas. Vocês vão se interessar por isso. Chega uma hora que você está com 90 anos de idade. Vai no teleporte, a hora que você voltar, você pega o backup de 30 anos. Você não precisa pegar o backup que você está velho, careca, cateca. Então, só por esse fato, ninguém vai envelhecer na Enterprise mais. Tem envelhecimento. Vamos supor que eu descobri um câncer, um tumor no cérebro. Né? As minhas máquinas descobriram um tumor no cérebro. Pô, e não dá para operar, abrir. E não tem mais cirurgia, não tem mais operação. Então vamos fazer o seguinte, mano, vamos pegar o cara. Quando que surgiu esse câncer? 6 meses. Vamos pegar o backup de 1 ano atrás. Nós desmaterializa o cara e reintegra ele de novo sem o câncer. Dispensa aquela molécula cancerígena. Inclusive, no teleporte da Enterprise, uma das perguntas que o pessoal começou a fazer na série, os amantes da série, começou a fazer a seguinte pergunta: pô, vocês descem para um planeta totalmente alienígena, desconhecido, a hora que você volta para a Enterprise, cadê os vírus e bactérias, tudo coisa extraterrestre que você entrou em contato lá? Você pode trazer uma doença mortal para a Enterprise, contaminar todo mundo. Como é que a gente resolve esse problema? Covid da Enterprise. Então, aí eles resolveram, né, dando uma desculpa lá, e colocaram um biofiltro. Olha, um biofiltro. Veja que interessante. Significa o seguinte: quando o cara vai para o planeta, né, na hora que ele volta, antes de reintegrar o cara, se ele trouxer poeira, qualquer coisa do planeta, qualquer organismo que não seja dele, antes de materializar o computador tem que descartar. Não pode materializar aquela coisa junto. É uma coisa ET, extraterrestre. É uma coisa estranha ao ser. E aí ele reintegra e todas as bactérias e vírus não entram. Ficam protegidas. Né? Olha que interessante. Bom, eu vou mostrar como é que é a capacidade desses caras hoje. Né? Esse é o exemplo que eu estou dando para vocês de como você pode criar uma máquina que cura qualquer coisa. Cura até envelhecimento. Dor de cotovelo aí cura também, porque tira chifre. Tira chifre. Se tá com chifre, desmaterializa, volta sem chifre. Essa é uma boa também. Vamos supor que eu deito o cara aqui na máquina, os ETs detectam o câncer. Está no cérebro. Inoperável pela nossa ciência, porque tem que abrir o cara. Os ETs não vão abrir, não precisa fazer corte nenhum. A máquina dele faz um scanner do cara e escaneia todas as células cancerígenas. Todas as células. Não importa se tem metástase, onde tiver. Ele dá um comando para a máquina, todas aquelas células são teleportadas. São retiradas, desmaterializando. Ele desmaterializa. Mas você vai ficar, puta que merda. Se você tira então fica um buraco. Às vezes. Então, a máquina tem que fazer 2 coisas. Ela tem que retirar todas essas células que não servem e, ao mesmo tempo, colocar as células, reestruturar as células novas daquela área, daquela região funcional. E isso é feito assim, em 1 segundo. É por isso que eles fazem cirurgias, né? Você pode entrar no círculo, as pessoas falam, mas a gente entra no círculo de luz lá,
fica no máximo 5 minutos. 5 minutos é demais para eles. Eles fazem tudo em 30, 20 segundos. Eles não precisam de mais tempo. Primeiro, escaneou, a máquina tudo rápido. Funciona com uma velocidade que você está lançando. Aperta o comando, some do corpo, já entra, outro está pronto, pode levar embora. Pode sair que está pronto. O cara cura você em segundos. É uma tecnologia que vocês não é você entrar no hospital, a puta filho do NPS, o cara fica lá, né? Tem que fazer tomografia, tem que fazer tudo. Depois, no dia seguinte, vai levar para o médico olhar. Agora o que nós vamos fazer? Não, os caras já, puf, na hora, resolve todo o problema. Então, quando os caras querem, tem autorização para intervir no teu karma, tem autorização para fazer, ninguém morre de nada que eles não queiram. Deixa eu explicar para você. Qualquer doença, qualquer problema, eles resolvem em questão de minutos. Eles podem ressuscitar um cara 30 dias morto, enterrado lá, se você quiser. Bota o cara novo. 0 km andando aqui, sem problema nenhum. Entendeu? Eu já vi acontecer coisas inimagináveis. Tá? Tem pergunta, Ju? Luna? Bom, é necessário um médium ou sensitivo para receber uma cura extraterrestre? Não. Geralmente os médiums só são pontos focais. O que é ponto focal? Né? As pessoas começam a convergir em determinado lugar, onde se cria um campo de cura, onde os espíritos e os extraterrestres vão operar ali. É só esse ponto focal. Porque o médium ele não faz a coisa. Né? O médium conversa, dialoga, passa uma mensagem dos espíritos para as pessoas. Ele é o ponto de intercâmbio, interconexão. O meu trabalho, por exemplo, é realizado sem que exista um médium, a necessidade de um médium. Inclusive, eu já organizei minha equipe, né? A minha equipe que trabalha comigo aqui em Limeira, ela faz esses trabalhos de curas extraterrestres em São Paulo, em vários lugares. E todo mundo pode montar um grupo desse e fazer, né? Uma coisa que a gente chama de câmara de cura. E não é necessário nada de médium. O médium só atrapalha se tiver ainda. Inclusive, quando eu faço os trabalhos aqui em Limeira, né, de cura, a minha parte mediúnica é ser porteiro. Só sou porteiro, ou seja, entra a turma aí, fico lá olhando. Agora sai, vai outra turma, não faço nada. Só sou porteiro, entendeu? É a única coisa que eu faço de avançado nesse meu trabalho. Porque eu não faço nada, eu não tenho poder para nada, nem conhecimento para essas coisas eu tenho. É eles que vão trabalhar com toda a ciência, com toda a tecnologia avançada deles. Né? As pessoas passam por ali, né? Eles já resgatam, já analisam o karma da pessoa, já analisa toda a ficha, posso ou não posso interferir, é uma cura que pode ser alcançada, eles podem trabalhar, tudo isso já é analisado. Tem pessoas que passam por ali, né? Ó, você já vai morrer daqui a um mês, por exemplo. Com certeza não pode resolver isso. Já está sendo chamado no astral, faz parte da jornada kármica do indivíduo, de partir, né? Por outro lado, então é importante vocês pensarem assim. Tá? Bom, Dr. Fritz utilizava, né? Porque ele não está mais, né? A tecnologia dos extraterrestres para curar as pessoas. Ele era um ET? Não, ele não era um ET. Ele era o que aconteceu ali no trabalho do Dr. Fritz era um projeto do plano astral, um projeto de afronta à ciência. Nós tivemos no Brasil 2 projetos do plano astral, né, para confrontar as 2 entidades que mais atrasavam a espiritualidade no planeta, que precisavam de um choque. Primeiro, a Igreja Católica, que durante 2000 anos não ensinou a verdadeira espiritualidade para as pessoas. Então, o plano astral no Brasil mandou Chico Xavier, mandou Divaldo, mandou muitos médiums que contrariavam tudo que a Igreja Católica tinha colocado. Inclusive, os maiores combatedores dos médiuns espíritas sempre foi a Igreja Católica. Sempre foi. Até no caso do Zé Rigó. Né? A Igreja Católica era a maior inquisitora dos médiuns espíritas e do espiritismo. Né?
Então, esses médiuns. Agora, o Zé Arigó, ele veio para desmoralizar ou confrontar a ciência. Principalmente a ciência médica, postando que a gente não sabe de nada. E, por exemplo, esse negócio de materialização, pô, olha, ali tem física, não tem só medicina ali. Ali tem física, uma física avançada, uma tecnologia que vocês não imaginam. Né? Tudo que está acontecendo é invisível. Né? É que as pessoas sentavam no centro daquele, viam um barracão velho e viam um homem, mas ninguém via invisível. Ninguém via puta tecnologia, bando de raça operando com aparelhos que vocês nunca viram na vida. É isso que vocês não veem. Por isso que o verdadeiro filme sobre o Zé Arigó tinha que mostrar o lado invisível. Tinha que mostrar o Zé Arigó e tinha que mostrar toda essa parafernália tecnológica que tinha ali ao lado. Né? Nenhum filme feito até o Zé Arigó vai mostrar isso aí, porque eles não sabem, eles não têm conhecimento. Sacou? Mas se eu fosse consultor, você ia ver as coisas que eu ia botar nesse filme. É só chamar o Spielberg para fazer, com todos os efeitos especiais, com todos os milhões de dólares para investir, para construir tudo que eu quero, para mostrar para as pessoas no filme. Aí vocês vão entender quem que são esses caras que trabalham do outro lado no mundo dos mortos. Só que eles estão tudo mortos, viu? Estão tudo gente morta. É muito legal isso. Não é? Vamos lá. As doenças estão relacionadas ao karma. É necessidade de viver essa experiência. Mas, bom, nem todas as doenças são kármicas. Não são. Tem doenças que é cagada. Você faz por cagada. Né? Certo? Por exemplo, eu saio aí, piso no buraco, caio, quebra a perna, começa a dar uma infecção. Sabe? Isso aí não é kármico. Isso é uma besteira que você fez. Né? Sacou? Tem uma série de coisas que o plano só pode intervir. Você cobre uma porcaria, né? Você tá entendendo? Você bebe, faz uma besteira, comete um erro, começa a dar problema. Então não é uma coisa que você fez no passado, entendeu? Que você tá resgatando o karma aqui. Né? Né, Ju? Fica aí chorando. É assim que funciona. Então nem tudo é kármico. Nem tudo é kármico. E quando a coisa não é kármica, né, as forças superiores podem intervir e ajudar. Existe limite de distância ou limite de massa para usar nesse teleporte? Na Enterprise eles tinham limitação. Por exemplo, aí porque vocês poderiam fazer a pergunta, né? Se o teleporte, o cara tá lá, né? Você sabe por que eles colocaram o teleporte na Enterprise? Não estava na série original, eles nem pensavam nisso de teleporte, eles nem tinham noção. Quando eles foram fazer o primeiro capítulo, né, na TV americana lá, a TV americana deu uma verba para eles assim, tá, deu $5.000, vamos por $5.000. Ó, vocês têm essa verba para vocês fazerem o primeiro capítulo piloto. Aí os caras gastaram tudo o dinheiro, cenário, roupa, papá, caraná, né, tudo, contratando artista, tudo tal, pagando cachê, aquela coisa toda. E aí tinha um problema, eles precisavam de uma nave para sair de órbita e descer no planeta. Certo? Que essa era a aventura. Como é que ele vai? A nave já tinha feito a Enterprise, tudo agora precisava, e não tinha mais dinheiro para fazer a maquete da nave, para eles entrar dentro, fazer um cenário, né, de nave, de subnave de transporte. Aí os caras, puta, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver esse problema? Como é que nós vamos colocar o homem na superfície? Não tem dinheiro para fazer. Aí os caras inventaram o teleporte. Falaram, vamos fazer um negócio aqui, não precisa de nave, não precisa de nada. Né? Aí o cara teve a ideia, né? O escritor falou, vou usar a coisa do ZT lá, né? Vamos fazer um teleporte de luz aí, some o cara aqui, aparece no planeta, acabou o problema. E foi a coisa que mais sucesso fez na série, o teleporte. Né? Então eles colocaram na série assim, num acidente, porque faltou verba. Inclusive nos próximos seriados, vocês vão ver que quando o seriado faz sucesso, eles têm grana, eles fazem uma nave auxiliar. Eles vão usar a nave auxiliar sempre. Raramente ele usa o teleporte. Só em algumas situações. Então, até uma certa distância, o teleporte funciona. Que eles percebem assim, que se você for mandar muito distante, começa a haver dispersão de energia. E quando se começa a haver dispersão de energia,
você não reintegra o cara inteiro do outro lado lá. Vai faltar pedaço, né? Vai dar zebra. Você vê, às vezes eles chegam em determinado planeta, né? Tá tendo uma tempestade elétrica, muitas vezes não pode usar o teleporte. Porque pode dar interferência no raio de luz, no raio de transporte, e isso dá problema, eles não podem usar o teleporte inútil, utilizado naquela época, naquele momento. Que tem que estar tudo legal, porque qualquer coisa que interfira no raio do transporte pode dar zebra na reintegração, segundo, né, o próprio. Né? Então, os transportes são a curta distância. Mas aí tem uma outra tecnologia de salto quântico, né, de portais quânticos, que é aquilo que vocês vão assistir no filme Stargate. O filme Stargate, né, vai abrir aqueles portais, o cara entra, já sai num planeta distante, na ponta da galáxia, sem nave, sem nada, ele só atravessa o portal. Então, pode ter outra tecnologia de transporte. Né? Ele simplesmente pode aparecer aqui na minha frente, né, saindo de um portal. Eles precisam materializar num teleporte. Eles podem vir num transporte de portal. Então são todas essas opções que eles têm para fazer as coisas. Né? Então, qual que é a diferença? Talvez um possa ser usado perto de matéria, outros não pode ser usado. Tem uma série de situações aí que a gente tem que entender. Né? Quando eles precisam de muita distância, para perto de pouca distância, né? Qual a tecnologia que eles usam. Em 20 anos, nós teremos algo parecido com o teleporte? Claro que não. Claro que não. Teleporte, se a gente não ganhar dos ETs, é coisa para daqui 1 milhão de anos só. Pode esquecer. É. Mentira. É tudo mentira, é tudo fake news. Tá? Tem um seriado na Netflix que chama Passageiros. Né? Eles contam a história assim. Sai um avião, né? Os caras estão voando, eu vou dar um tanque. Dá um puta acidente, paga a luz aqui e volta. Aí eles vão pousar, quando vão pousar, né, eles pousam 10 anos no futuro. O avião tinha sumido há 10 anos atrás, para eles não passou tempo nenhum. E todo mundo que já tinha casado, teve filho, cresceu filho e tal, foi um maior choque quando o avião reapareceu para pousar no aeroporto 10 anos depois. Né? Essa é a história que você está falando aí. Mas é mentira, isso é fake. Tá? Isso aí não existe. Tá? Isso é bobagem. Tá? Entendeu? Internet tem essas coisas aí, mas é fake. Não aconteceu nada disso. Não existiu nenhum avião que saiu em 37 e chegou agora para cá. Não, não tem. A cidade do nosso lar tem o sintetizador de matéria e o teleporte? Que pergunta, né? Ela tem, mas importada dos ETs. Nem todo mundo tem lá, não é todo mundo de uso público. Porque a cidade do nosso lar é uma cidade kármica ainda. Sendo uma cidade kármica, a gente não pode ter acesso a certas coisas. Quem está num projeto kármico ainda... Agora, lá nos planos mais altos, plano da luz, planos ascensionados, aí tem intercâmbio direto, você usa tudo que os ETs têm, pode usar tudo. Você vê no umbral, não pode ter uma máquina dessa, vai estar numa cidade umbralina, não pode dar na mão dos caras, as coisas dessas. Quem está no umbral tem que ralar, né? Igual nós aqui, estamos ralando pra caramba aqui, né? Nós não podemos ter acesso a isso. Essas coisas são muito sofisticadas, são muito difíceis, nós não temos ciência para isso. A ciência nossa tem que evoluir mais daqui 1000 anos, 2000 anos para fazer uma coisa parecida. Tá? Os lagartinos têm. Eles podem emprestar para nós, ceder aí. A história do projeto Filadélfia diz que o navio passou por algo parecido como um teleporte. E quando voltou tinha marinheiro encostado. Eu conheço a história, tem filme tudo isso aí, mas tudo isso não passa uma grande bobagem, tá? Isso é uma grande bobagem também. Esse experimento nunca existiu, né? Você está entendendo? Desse jeito não. Podia tentar botar as antenas lá. O projeto Filadélfia era um projeto só para deixar o navio invisível ao radar, cara. Radar é os primeiros instrumentos inventados durante a Segunda Guerra Mundial para detectar objetos à distância. O radar, o que ele faz? Ele manda um sinal de rádio, bate, reflete e volta na antena. É assim que funciona o radar. Então,
O navio queria ser invisível ao radar. Então o que ele queria fazer? Ele colocou um jogo de antena para gerar ondas eletromagnéticas para interferir naquela onda de radar. Não deixar aquela onda de radar voltar para o aparelho. Nada do que vocês estão pensando. Os caras não fizeram uma puta potência, puta sinal, sabe? A ponto de sumir um navio, desmaterializar, voltar. Isso aí precisa de muita energia para fazer isso, entendeu? Energia, quando eu falo energia, é uma fonte de energia nuclear muito pesada. Lá eles fizeram uma anteninha de rato, com um amplificadorzinho de rato, com um geradorzinho de bosta. Eles não iam conseguir isso. Tá? A gente que é físico sabe o princípio dessas coisas. Não tinha, na década de 50 não existia nem computador. Como é que daria fazer uma tecnologia daquela, cara? Sabe? Não funciona. Não é assim. Tá? É história de ficção, é muito ficção. Também as pessoas inventam muita história do Tesla. Nossa, o Tesla virou, né, o santo inventor do fim do mundo, né? Você está entendendo? É, o cara que está 1 milhão de anos na frente. Não é bem assim. Não é bem assim. Certo? Energia, você vê, até hoje ninguém fez moto contínuo. Não existe moto contínuo. Você tem que ter energia de algum lugar. Ter energia de algum lugar e passar para o outro. Não tem milagre. Sacou? É? Você vê na internet, né, você dá risada, na internet os caras vão lá, pegam uns imã, enrola fio e tá, vai, acende lâmpada, acende lâmpada, sem ligar na energia, sem nada, energia livre, energia de graça. É, vai, vende então. Todo mundo vai comprar de você. Vai, vende. É. Burrice, você vai lá fazer, do jeito que ele tá fazendo, não funciona. Ele engana você, porque na hora que ele mostra, você tá com um fiozinho, uma bateria ligada lá, acende a lâmpada, tudo. Mas você não viu o fio por baixo. Aí você faz em sua casa, tenta não dar nada certo, é uma merda, né? Você acha que a gente é burro? A gente é físico, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Na energia nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É assim que a física funciona, é assim que a física trabalha. Se a pessoa usa o backup do teleporte de 1 ano atrás, a pessoa perde a memória desse último ano. Então, essa foi uma das perguntas que eu quero dizer, mas você está fazendo backup só do corpo biológico. Você não está fazendo backup da consciência. Né? Você pode separar as duas coisas. O teleporte separa o que é consciência, o que é espírito e o que é biologia. Então eu só faço backup da biologia, do corpo. Não preciso mexer na consciência. Aí você vai junto, então. Teoricamente o espírito tem que ir junto. Teoricamente vai. Certo? Vai no mesmo raio de luz. Né? Ou senão você manda o corpo, depois eu vou. Fala assim, vai, me leva o meu corpo, depois eu vou. O espírito. A gente não sabe como é que os ETs operam. Os ETs, ele tem essa facilidade de separar físico de espírito, né? O que é corpo biológico, o que é espírito. Nós ainda não temos, né? Ficamos juntos o tempo todo, né? Mas eles podem ter essa tecnologia de as duas coisas são distintas. Você vê quando eles mexem na gente, só mexem no corpo biológico, no corpo, a nossa mente continua mesmo, nosso espírito continua mesmo. E às vezes ele mexe no corpo físico, biológico, espiritual. Porque às vezes o corpo espiritual que está a doença está localizada no corpo astral, não está no corpo físico. Ela aparece no corpo físico, mas a causa está no corpo espiritual, no corpo astral. Né? Tem isso também. A pergunta está lá, como fica a consciência da pessoa que recebe um outro corpo desta tecnologia, né? Veja bem, é como se você morresse e assumisse outro corpo. Né? A gente morre e não reencarna. Né? Agora, e vamos imaginar um futuro, quando eu falei na Era da Luz, que não vai existir mais criança. Não tem mais produção biológica por natural, certo? Na barriga da mulher, né? Você produz uma entidade biológica adulta. Adulta. Não se tem fase de criança, nem crescimento. Já faz por ela adulta. E você só vai lá e conecta o cordão de prata nela. E sai andando, sai funcionando. É isso que vai ser o futuro da nossa medicina na Era da Luz. Não vai ter mais criança. E aí você troca o corpo a hora que você quiser, né? É uma troca de corpo. Isso aqui é uma roupa, não sou eu isso aqui. Isso aqui pode ser fabricado. É uma engenharia genética que produziu isso aqui. Tá? Da mesma coisa que você cultiva milho, cultiva feijão, você vai cultivar corpo humano. Os caras já não estão fabricando bife para vocês aí? Cultivando bife?
Os caras já estão cultivando bife, cultivando carne humana não, carne de gado, carne, mas dá para fazer carne humana também. Se você tiver filho de comer uma coxinha de loira, tá, faz também. Coxinha de loira é ótimo, né? Né, Ju? Coxinha, maminha de loira, ai que beleza. Você produz lá no laboratório a maminha. Né? É necessário ir para um local na floresta ou em casa podemos receber essa cura. Você pode receber essa cura na sua casa. O ET vem aqui, o ET fica do meu lado o tempo todo, fica andando por aqui. Não precisa ir no meio do mato lá, não. O único lugar que o ET não vai ser que o ET vai ficar no meio do mato. Quem gosta de mato é outra coisa. Quem gosta de canavial, conhece alguém que conhece canavial. Vai para outros fins. Né? Então, da mesma forma que os espíritos podem vir fazer um trabalho de cura na tua casa, os ETs vêm também, tá? E os ETs gostam muito que a gente tenha consciência que eles estão ajudando. Eles gostam que a gente peça para eles, porque eles gostam muito de nos ajudar. E isso favorece as pessoas começarem a ter, né, uma consciência de irmandade cósmica, de irmandade estelar, de que eles estão aqui para nos servir, para nos ajudar. Né? Estão aqui para invadir a Terra como minha criancinha. O que você acha da manta orgânica? Eu não sei o que é isso. Sinceramente, não sei. Algum cobertor, alguma coisa diferente. Né? Não, sério, eu sou ignorante, estou falando. Tem certas coisas que eu não sei, pô. Nunca vi. Eu preciso ver como é que funciona, como é que é. Não, aquela é câmara orgânica. Você tem uma câmara orgânica tal, certo? Cria um campo de energia orgânica, a pessoa põe lá na ajuda. Mas é bem primitivo isso. Isso é uma coisa extremamente primitiva. O que foi, Luna? A Luna tá mexendo a mão lá. O que foi, Luna? Você que tá me chamando. É necessário usar o ectoplasma de um humano encarnado para fazer uma cura? Ou passar energia? Não, claro que não. Você acha que o ET precisa de nós fazer alguma coisa? O ET não precisa de nada. Quando o ET quer curar, tudo é tecnologia deles. Você só fica quieto, não faz nada. Não precisa de médium, não precisa de nada, tá? Certo? Se precisar, você não tem graça, né? Se não tem um médium, então melou meio de campo, né? O cara atravessa a galáxia, puta tecnologia, se não tiver um médium, não faz nada. Não, pode parar, né? Isso é utópico. Você conhece o Quantec Pro? Também não sei o que é esse trem. Juro por Deus, os caras estão inventando até sexo quântico hoje em dia, tá? Tudo é quântico hoje em dia, você tá entendendo? E a maior parte dos esotéricos não tem a mínima noção do que seja física quântica. Eu quero que vocês que estão me ouvindo, vocês querem saber o que é física quântica? Tem um curso meu de graça, com 8 aulas. Está escrito lá, Introdução à Mecânica Quântica. Eu quero que vocês assistam, para vocês saberem o que é mecânica quântica, de ficar falando tudo da quântica, quântica. Se vocês entenderem 10% da minha aula, eu dou prêmio Nobel para vocês. Né? Porque é difícil, estou falando sério para vocês. Né? Se vocês entenderem toda aquela matemática envolvida, todos os cálculos que eu fiz para demonstrar as equações de Schrödinger, vai lá, acompanha. Né? Tem uma vez que tinha um cara que estava me enchendo o saco, os físicos, porque eu falava umas coisas, você não entendeu. Eu falei, tá bom. Então eu vou dar uma aula, vou mostrar para vocês. Calou a boca de todo mundo, ninguém abriu a boca, ninguém falou mais nada de mim. Né? Porque eles perceberam que em muito caso eu dou aula muito melhor do que eles de física quântica. Porque a maior parte dos professores são ruins para dar aula para diacho. E eu recebi muitos elogios. Tem muitos estudantes de quântica que na prova de física estudaram a minha aula e passaram a tirar nota boa na faculdade. Porque estudaram com a minha aula, a aula que eu dei, que o professor dele era ruim. Né? Para ensinar mecânica quântica. Tem isso. É legal isso. Então, assistam lá, é de graça, tem 8 aulas, chama Introdução à Mecânica Quântica. Está de graça no nosso canal, tá? Para vocês assistirem. Se formos merecedores
uma mentalização e meditação fortes e direcionada aos ETs poderia chamar a atenção deles e haver uma atuação em uma cura estando em casa ou somente em locais especiais. Não existem locais especiais para os ETs. Não existe. Tá? Eles entram em qualquer lugar. Entram em São Paulo, no seu apartamento, qualquer lugar. Por isso que eles são avançados. Eles não têm frescura. Ai, se não tiver energia boa, não vou. Não tem essa não, essa frescura. Precisar, ele vai em qualquer buraco. Né? Você está entendendo? Tem essa história, né? A gente vê dentro da igreja, a energia. Só na igreja que tem milagre. Ah, cagar. Se você, é que eu conheço eles, eu sei como é que eles trabalham, eu sei como eles operam. Eles trabalham, muitas das curas que acontecem em hospitais são eles que fazem. Os médicos fazem muita cagada em hospital. Você tem para consertar, os espíritos vão lá consertar, sabe? Quando o cara não tem que morrer mesmo, meu. Às vezes os médicos fazem 50%, os espíritos fazem o resto. Ou em muitos casos os espíritos fazem 100%, os médicos só atrapalham. Né? Qual a diferença entre ET e espírito? A gente faz uma diferença aqui só no sentido de assim, ó. Quando a gente fala em espírito, a gente está falando em seres humanos desencarnados, certo? Ou seres humanos que estão trabalhando no astral, que moram no astral. E extraterrestres são seres muito avançados, vêm das estrelas, com toda a tecnologia avançada, e trabalham na Terra, né, coordenam o projeto Terra. É uma diferença de avanço, né, consciencial mesmo, tecnológico, são seres transcendentes. Né? Entendeu? É isso, essa é a diferença. O que você acha dos orgonites? Todas essas coisas que nós estamos inventando aqui são coisas extremamente, presta atenção, extremamente primitivas em relação a tudo que eles fazem. É cristal, é energia do cristal, sabe? É orgonite, é a câmara orgânica. É legal, mas é muito primitivo. Você está entendendo? É a coisa assim, né? Pé no chão da coisa mesmo, né? As pessoas fazem, mas ninguém sabe como é que funciona, entendeu? Como é que você pode fazer uma coisa avançada se você não conhece a mecânica que está envolvida no negócio? Agora, os ETs são diferentes, né? Eles projetaram esse corpo, eles sabem como é que funciona cada parte do nosso corpo. Sabe? Então, quando eles vão intervir, mexer, eles sabem o que estão fazendo. Né? Tudo aqui é tatear no escuro, né? A gente tateia no escuro, essas esotéricas, né? Você está entendendo? Reiki, Qigong, é tudo energia e tal, mas é primitivo o negócio. Eu tô falando para você, porque quando você viu que os caras param, que os caras mexem lá, não é com a mãozinha nossa, quem é nós, né? Botando pedrinha no cara. É legal, eu sou esotérico, mas isso é muito primitivo. Né? É muito primitivo. O pajé lá, cantando 1000 canções para afastar maus espíritos, para curar a sua doença, entendeu? É a mesma coisa. Infelizmente, eu vejo as coisas assim, sabe? Porque eu sou um cientista. Né? Se eu não tivesse visto as coisas avançadas, né? Mas quando eu vejo como é que os caras fazem, eu falo, pô, meu, a gente com pedrinha aqui, da idade da pedra, a gente tá na idade da pedra. Para os espíritos, sem ser ET, eles precisam de ectoplasma, de humano encarnado para fazer o corpo? Também não. Não. Essa coisa de ectoplasma, gente, era coisa só para materialização de espírito que eles usavam na década de 50. Né? Os espíritos de verdade nunca precisou de ectoplasma de ninguém para materializar. Certo? E aqui lá atrás, as primeiras experiências, eles não queriam chocar o ser humano, porque o espírito podia materializar aqui na frente e sair andando. Então eles ficavam uma simbiose, como tinha médiuns, né? É assim, tinha médiuns que eles ficavam em transe e saía da boca do médium, do nariz do médium, às vezes do ouvido do médium, saía uma coisa branca esquiçada, uma fumacinha branca, sabe? Que tinha uma certa densidade. E aquilo enchia o ambiente. E aí o espírito, o que ele fazia? Ele pegava aquela matéria, envolvia o corpo dele e era visível para nós. Isso eram as primeiras materializações do passado. Né? Mas era muito primitivo isso aí também, uma primitividade do cacete. Né? É porque os espíritos não iam importar a tecnologia dos ETs para fazer isso.
Mas não, a hora que eles quiserem, pá, materializa aqui na sua frente também. Sem ectoplasma, sem nada, sem médium, sem nada. A era dos médiuns está acabando, tá? A era dos médiuns, eles existiram na década de 30, 40, 50, 70. O terceiro milênio é a era da ciência. Você vê que não tem mais médium. Não tem mais médium que nem o Chico, não tem mais médium que nem o Divaldo. Que nem o Zé Rigó também não existe. Não tem mais médium que nem eles. Que faziam o que eles faziam. Porque o projeto astral não está com esse projeto. Agora é outro. Agora é a chegada dos ETs, é a nova consciência. Tudo vai ser ciência. Tudo vai ser ciência. Não existe mágica, né? Mago Merlin, né? O Harry Potter com a varinha mágica dele lá. Não existe magia, cara. Existe ciência. Só quem sabe ciência faz as coisas parecer magia. Entendeu? Tem mais perguntas, Luna? Ok, então, pessoal. Então, amanhã nós continuamos a nossa aula, nosso segundo módulo, sobre a cura extraterrestre. A única diferença que vocês têm que entender, deixa eu explicar para vocês. Ó. Imagine uma ciência, eu quero que vocês imaginem. Vocês estão conseguindo imaginar agora. Em 100 anos nós demos um salto científico muito grande, não demos? Você vê, na década de 50 não existia computador, não existia comunicação, e mesmo assim a gente já fez a bomba atômica. Olha, ano 2000, nós já tínhamos computadores, tinha botado o homem na lua, a gente tinha feito de tudo já. 2021, nós estamos aqui, celulares nas mãos, todo mundo conversando com o planeta inteiro, com imagem, som, digital, negócio absurdo. Você pega o seu celular, faz tudo. Ele tira foto, ele filma, ele se comunica, faz tudo em um. Sabe? Então, nós temos um avanço tecnológico em... Eu quero que vocês imaginem como será a ciência da Terra se não houvesse nada, né? Daqui 100 anos no futuro. E daqui 200 anos no futuro, como é que vocês poderiam imaginar como estaria a Terra? E daqui 1000 anos no futuro, hein? E daqui 10.000 anos no futuro? E daqui 100.000 anos no futuro? E daqui 1 milhão de anos no futuro? Vocês conseguem imaginar uma raça, uma ciência que esteja há 1 bilhão de anos no futuro? Que tecnologia eles operam? Como que eles veem a vida, a morte, corpo humano, tudo isso aí? Agora imagine 10 bilhões. As raças operantes mais avançadas da Federação são raças de 10 bilhões de anos. Eles operam, eles são deuses. Tudo que está aqui na Terra é produzido e fabricado por eles. Planta, gato, animal, tudo isso aqui é projetado por essas inteligências. Eles são criadores de vida. São semeadores de vida. Eles são os deuses para nós. Mas tudo é ciência, tá? Só que é uma visão muito avançada de nós mesmos e da própria inteligência, da própria... Né? Então é isso. Mais uma questions? Alright. Professor, para receber uma cura espiritual, a lei do karma deve ser respeitada sempre. Sempre. Se você tem um problema kármico muito pesado e está arrastando ele nessa vida, os ETs não vão intervir. Não adianta chorar. Eles não vão intervir. Tá? Por exemplo, eles têm um projeto para a Terra. Por isso que eu falei, eu tenho minhas mãos amarradas. Eu queria fazer um monte de coisa, mas eu falo, não pode. Ah, mas vamos fazer isso. Não pode. Oh, mas que coisa. Materializa aqui na frente agora, para mostrar. Não pode. Não é uma questão de não poder, tecnologicamente, certo? Tecnologicamente eles podem fazer qualquer coisa. Só que não pode, a lei não permite, que seja uma interferência na Terra. Mas você vê que eles dão uma diquinha, você vê que outro dia estava numa live, eles mostram a carinha dele na lousa, numa imagem, coisinha light assim, eles podem. Deixa tudo encucada, né? Mostra círculo na plantação, né? Mas a hora que tiver uma ordem de cima que eles puderem intervir e chegar, nossa senhora, vocês não vão entender o que esses caras estão fazendo, de tão avançado que são as coisas. Tão avançado que as coisas são. Deuses para nós, deuses. Ressuscita mortos. Ok? Então, pessoal, namastê, muita paz. Até amanhã, gente. Muita luz.